foi assim. Eu, até não muito tempo atrás, né, eu era provavelmente como você que está nos ouvindo aí no seu carro, ou você que está na academia agora, você que está no chuveiro, eu brinco que tem gente que ouve, toma banho ouvindo podcast, você que está lavando louça, você que está passeando com o cachorro. E eu era um cara que consumia podcast, que gostava de podcast. E a coisa mudou quando eu conheci, eu vi um podcast chamado Irmãos.com, eu gostava bastante, um podcast que fala sobre teologia, e aí desse podcast surgiu outro podcast chamado No Barquinho, que era uma galera mais jovem, era uma coisa mais informal, e eles fizeram um encontro próximo à minha cidade, na cidade de Campinas, que é uma cidade vizinha minha, e eu fui nesse encontro, e foi uma surpresa muito grande, e quando eu cheguei lá, eu tinha esses caras como personalidades, né, porque os caras fazem podcast, eu ouvia o podcast dos caras e tal. E aí quando eu cheguei lá eu vi que eles eram seres humanos, sabe? Sim. Então, eram normais, né? Que eles eram normais, que eles eram pessoas como eu, né? Sim. E aí eu falei, pô, se os caras estão fazendo isso, eu também posso. Então isso assim, isso tirou aquela mística que a mídia faz. Então, Sim. Quando você assiste ao Jornal Nacional, você fala, meu, Bonner não existe. Bonner é o cara que tá ali no pedestal, ele é androide, né? Você não consegue imaginar fazendo outra coisa que não seja aquele jornal, né? Exatamente, ele falou, o cara tá lá, ele é um ser humano altamente capacitado pra isso, e de repente eu vi que esses caras do No Barquinho, um podcast que ainda existe, eram seres humanos, cara, eram pessoas que estavam lá e eles pegavam o equipamento, botavam rec e gravavam aquilo que eles achavam que era interessante, que era relevante, e aquilo então deu uma desmistificada. Sim. E falou, pô, isso é acessível, eu consigo fazer isso. E aí quando eu fui pra Finlândia, isso aconteceu alguns meses antes de eu ir pra Finlândia, e quando eu fui pra Finlândia, eu tinha um professor que era o Brian Joyce, e ele já tinha notado que eu consumia podcast, que a gente tinha conversado sobre isso. Ele é britânico, que mora na Finlândia há muitos anos, casado com uma finlandesa, e o Brian, então ele ficava, mas o Brian é um professor, cara, que é aquele cara que a gente brinca aqui, eu brinco que eu falo que eu quero ser ele quando eu crescer, porque é um cara extremamente sensível, sagaz, e ele não chega e fala, pô, por que você não faz um podcast? Ele vai te fomentando, te jogando pistas, te ajudando a construir. Ele usa uma coisa que eles chamam lá de scaffolding, como se fosse um andaime. Ele suporta o seu processo de aprendizagem. Então ele vai te dando meios para que você chegue na conclusão. Exatamente. E então ele foi me fomentando, até que um belo dia, uma professora, numa aula de outra professora, que ela falava de ferramentas digitais, a Paive, ela chegou e falou, olha, gente, existe uma ferramenta de grande potencial na área de educação, que é o podcast. Eu falei, opa, como assim? Podcast? Aí na hora eu falei, claro, é um podcast, eu preciso fazer um podcast. E a universidade lá, a Universidade de Ciências Aplicadas, né, a HANC, que é a University of Applied Sciences of Ramelina, ela é uma faculdade muito bem equipada. Então eu fui no setor lá de comunicação da faculdade, eles tinham um equipamento bem bacana para gravar, eles tinham um Zoom H4, me emprestaram dois, me emprestaram os microfones, me emprestaram tudo. E aí eu fiz aquele montoeira de fio, eu lembro que era inverno, devia estar agradáveis, menos 17 graus. Nossa! E aí eu fiz essa montoeira de fios, assim, eu lembro, cara, muito claramente, assim, e eu gravei alguns podcasts de teste, assim, de brincadeira. Peguei um amigo meu que tava do lado e falei, vem cá, vamos gravar, você dorme tarde? E comecei a falar groselhas. Sim. Depois abri o programa de edição, o Audacity, fiz a edição desse material, mandei pra galera, o pessoal adorou, falou, pô, ficou muito engraçado. Eu falei, pô, então eu vou fazer um podcast sobre educação discutindo. E aí surgiu o podcast Papo de Educador. O engraçado é que eu uso um bordão, meu bordão é moi-ca-moi. E é o que eu tenho usado desde o meu primeiro. Toda vez que alguém me manda um e-mail, me manda com moi-ca-moi. É engraçado, as pessoas em congresso às vezes me encontram e falam, ei, Damione, moi-ca-moi, assim, pegou, que né? legal. E esse moi-ca-moi, ele é oi em finlandês. Sim, eu dei uma pesquisada. É oi, olá. E esse moi-ca-moi, ele surgiu na brincadeira, porque foi assim, eu sentia a necessidade de ter um bordão. Porque o podcast brasileiro, ele é muito diferente do podcast internacional. As características são diferentes. O podcast internacional, ele é mais cru, o cara chega, oi, bom dia, e começa a falar. O podcast brasileiro, ele é mais radiofônico, né? Então ele já tem um bordão, ele já tem uma linguagem muito, muito parecida com a rádio, ele tem vinheta, ele tem música de fundo, ele tem vírgula sonora, né? E eu sentia a necessidade de ter um bordão. E não preciso, mas eu queria ter um bordão.
E aí um dia antes eu tinha brincado, eu tava conversando com um adolescente lá na Finlândia, eu falei, meu, me ensina algumas gírias. E aí ele me ensinou algumas maneiras engraçadas de falar oi. Então ele falava terve paterve, moro, moica moi. E aí, na hora de começar, um amigo falou, pô, Damiani, qual que é o seu bordão? Eu falei, não sei. Moica moi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador, esse podcast. Cara, e saiu de lata o greeting que eu uso até hoje, assim, foi de uma vez só. Que bacana, cara. Foi muito no susto, e depois que eu gravei eu falei, pô, ficou legal, deixa eu anotar pra fazer igual. Pra mim não esquecer na próxima, né? Tem que deixar... Pois é, eu tô aí todo esse tempo com esse papo de moica, moi, e foi assim que começou o podcast. E é algo, cara, que, assim, quando eu comecei a ouvir você, eu fiquei, meu, que é esse moica, moi que ele tanto fala? Falei, meu Deus, eu comecei a pesquisar, cara, eu achava umas coisas, meu, não pode ser isso. Aí eu cheguei no significado finlandês, falei, será que é olá, cara, esse moica moi dele? Porque eu realmente não lembro de ter escutado algum podcast que você explique isso. Dentro do Papo de Educador, eu não lembro de ter escutado que você explique o que é o moica moi. Então quem tá escutando fica no subconsciente, fala, meu, o que será o que é o moica moi? Acho que as pessoas te mandam o e-mail, te cumprimentam sem realmente saber o que seja, né? É muito comum, muito comum. E assim, a pergunta que eu mais recebo é o que é moica moi. Acho que normalmente quando as pessoas me conhecem, oi Damiani, pra gente conhecer o que é moica moi. É uma coisa... Você podia fazer um significado, agora um significado assim, fantasioso, você sabe? Outras coisas. Pois é, sei lá, né? Mas assim, fantasiar esse moica moi agora. E o que você falar, o pessoal vai acreditar que é. Ressignificar ele, né? Ressignificar, exatamente, essa palavra. Mas beleza. Damiani, beleza, você falou como que começou, um pouquinho de você. Mas agora aquela parte que a gente vê o amor que você tem fazendo isso, o encanto que você tem, o prazer que você transparece ao falar de fazer podcast, de produzir conteúdo de educação. Mas eu gostaria que você dissesse quais são os desafios, sejam eles positivos ou negativos, de fazer um podcast de educação. Cara, olha, desafio é a palavra, né? Porque são vários. Primeiro, ser professor no Brasil é um desafio. Uhum. Escolher para essa profissão, né? Exatamente, então às vezes eu recebo visitas em casa, isso aconteceu até pouco tempo atrás. Nós estávamos na mesa jantando todos juntos, e aí a minha esposa olhou pro filho da nossa visita e falou, você vai ser professor, né? Porque o menino tava falando muito bem, gostava de explicar as coisas. Aí o pai falou assim, não, misericórdia, Deus me livre. Aí você lembra que você tá sentado na mesa de um professor, né? Então, assim, infelizmente a nossa profissão ela ainda é muito desvalorizada, mas eu sou otimista no sentido de achar que isso vai mudar. Nossa, acho que a mudança ela já começou, ela ainda é passinho de tartaruga, mas ela vai mudar. E outra, depois que você conhece um ambiente como a Finlândia, que é referência na educação mundial, onde os professores são super valorizados, assim, os professores, se não me engano, eles são a terceira ou segunda profissão mais valorizadas, que é mais reconhecida, mais admirada, a palavra é mais admirada. Então eles estão junto ali com os médicos, eles estão no mesmo status dos médicos, dos advogados, dos engenheiros. Então é uma profissão que ela é bem remunerada, onde se tem estrutura. Eu estava conversando hoje com um amigo aqui em casa, numa videoconferência, que a escolinha mais simplesinha pública da Finlândia é melhor do que, ou é tão boa quanto a melhor escola particular da minha cidade, que tem uma parcela de 4, 5 mil reais. Então é uma estrutura excelente. E quando você vem para o Brasil e olha para nossa realidade, você vê que o professor por si só, ser professor é um desafio. No entanto, eu acredito que há solução e que nós podemos transformar a educação. Eu, Damiani, posso transformar não posso transformar a educação brasileira, mas eu posso transformar a vida dos meus alunos, da minha sala de aula, do meu ambiente escolar, agora com o Papo de Educador um pouquinho mais. Então, eu acho que se nós nos mantivermos inspirados, nós vamos conseguir inspirar outras pessoas, e aí nós vamos começar essa mudança. Temos que ter paciência. A educação finlandesa, a Finlândia saiu de uma cultura camponesa bem pobre e levou 30 anos para se transformar na potência que ela é hoje. Só que a Finlândia ela é um país de 5 milhões de habitantes. Só a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes.
só cidade. Nós vivemos um país de 220 milhões de habitantes. A Finlândia é uma tripinha, é um país pequeniníssimo. O Brasil é um país continental, são os nossos Brasis, né? Os nossos Brasis. Então, eu tenho a consciência também que, apesar da tecnologia acelerar as mudanças, nós vamos levar mais do que 30 anos. Então, a questão é para você, que é educador que está nos ouvindo, que essa mudança já começou e você não desanime. Não desanime, né? Isso é muito importante. Como agora professor podcaster, eu acho que a maior dificuldade, René, é que quando eu explico para as pessoas que eu faço podcast, as pessoas me perguntam o que é podcast. Então as pessoas elas não entendem exatamente o que é podcast, mas nós estamos mudando, tá? Eu noto que de 4 anos para trás, lá em 2015 para agora, para hoje, já mudou bastante, principalmente depois, e olha, isso é bastante interessante, depois que o Spotify entrou nessa briga. Sim. Né, porque o Spotify está fazendo uma campanha muito grande para divulgar o podcast. E eu já noto no Papo de Educador ganhos dessa campanha. Estão começando a aparecer os primeiros ouvintes, os primeiros e-mails, os primeiros contatos de pessoas falando: olha, eu te conheci via Spotify. E é muito mais fácil, né? Porque quando você fala, antes eu falava assim: olha, eu tenho um podcast. Primeiro, o que é podcast? Aí eu ia explicar o que é podcast. E aí a pessoa, que legal, quero ouvir, como eu faço para ouvir? Aí eu vou falar: olha, você entra no meu site, clica no post e aperta o play. Ou então você baixa um agregador de podcast. Hoje eu falo assim: você tem Spotify? Geralmente a pessoa fala: tenho. Então, acha lá. É mais fácil, né? Então, é mais prático. Então, então o desafio é esse. O segundo desafio é a questão, mas eu não acho que é um restritivo, tá? Porque hoje nós estamos numa época muito boa para se fazer podcast, que é começar o podcast. Então quando você inicia, você quer ter uma vinheta, você quer ter um pouquinho de edição, você quer gravar, você quer saber como raios eu faço para pôr o meu podcast no ar. Então eu tive essa dificuldade, porque não tinha muito material. Eu tinha praticamente o Léo Lopes, né, do Radiofobia, que ele é o professor de todos os podcasters, né, pelo menos da velha guarda. Ele é o nosso grande professor do podcast, o Radiofobia. E então eu fiz o curso, eu comprei o livro dele, eu li muito material gringo, e para tentar aprender a fazer podcast. E hoje eu já quero dar um alento para aquele que está nos ouvindo, René, que quem quer fazer podcast pode começar direto, por exemplo, no aplicativo chamado Anchor. Sim, o Anchor. O Anchor, você pega o teu celular, aperta o botão REC, grava, e depois você dá um compartilhar. Ele já faz tudo pra você. Ele cria o feed, ele distribui no Google Podcast, no iTunes Store, no Spotify, no Deezer. Ele distribui pra tudo quanto é lado. Ele distribui esqueci o nome do teu agregador. Cashbox. Do Cashbox. Então ele replica em todos. Então você não precisa mais fazer isso manualmente. Eu lembro que até pouco tempo atrás, quando eu criei o Papo de Educador, eu precisava ir um por preencher um formulário, cadastrava, depois eu mexia, eu precisava fazer algumas edições no meu feed manualmente, então eu precisava entender um pouquinho de HTML, sorte que eu já conhecia um pouco disso. Hoje não, hoje é mais fácil. E então eu acho que para quem quer começar a fazer um podcast, as dificuldades são duas. Primeiro, divulgar, para as pessoas entenderem o que é um podcast, e o segundo é fazer o podcast em si, né? Entender como produzir um podcast. E eu acho que eu já falei a dificuldade, já falei como superar, né, René? Sim, já falou a dificuldade de como superar. E assim, hoje em dia, como você mesmo disse, não tem tantas barreiras quanto há 4 anos atrás, do ponto de vista tecnológico, né? De informação. Hoje em dia é tudo muito mais próximo, mais palpável, né? De você fazer um podcast, que como você disse, o Anchor, cara, basta você gravar um áudio, fazer um login básico ali, um usuário básico no Anchor, grava o áudio, pronto, tá na rede, não tem segredo. É a coisa mais simples. E eu acho que fica também os professores tentarem entender o que é o podcast e tentarem trabalhar isso dentro da sala de aula. Porque eu mesmo, o René, eu aprendo muito ouvindo podcast sobre N assuntos. Então, o podcast é uma ferramenta de aprendizagem também, né? Não é só de transmissão de conhecimento, mas também principalmente de aprendizagem. É legal se os professores e educadores conseguirem usar isso
para os alunos darem sugestões de podcasts interessantes para eles escutarem, que seja do universo deles. Eu acho que é introduzir as pessoas de acordo com o que ela gosta. Nem que seja um podcast sobre Minecraft. E fale de Minecraft. Olha, René, é o seguinte, a gente está numa era que a gente entendeu que a educação